Eu não tenho dúvida que o elenco do Flamengo, competido numa Premier League, lutava pelos primeiros lugares. Mas tinha que estar habituado a jogar àquele ritmo, que é uma coisa que não está. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Botafogo, nem o Fluminense. Portanto, é muito difícil colocar, em termos de ranking, onde é que está o elenco do Flamengo. Em termos de qualidade, está com certeza numa primeira prateleira. Com certeza. Em termos de habituação a ritmos de jogos muito altos, não está. Boto, boa tarde. Boto, queria que você explicasse o organograma do Flamengo nessa Copa do Mundo de Clubes. Quem é que está responsável pelo futebol? Se é só você, se tem um vice-presidente, se tem algum outro diretor? O Zico, ele vem realmente como chefe da delegação, a gente não viu ele por aqui ainda. Queria que você explicasse como é que está isso aí, a estrutura profissional do Flamengo para o Super Mundial. Vocês têm que separar o Flamengo futebol e o Flamengo institucional, não é? Se falas do Flamengo futebol que está aqui, no topo de hierarquia, estou eu. Tudo o que está aqui são profissionais. Não há aqui nenhum vice-presidente, não há aqui ninguém amador, são todos profissionais. Depois há uma parte institucional que até tem a ver com as casas do Flamengo, que é um trabalho muito bom e muito meritório para unir a nação flamenguista, e isso é outra coisa que nada tem a ver com o futebol. Naquilo que é o futebol, tudo o que está aqui hoje são todos profissionais. Neste hotel só estão hospedados profissionais do futebol. De todas as áreas, não é? De todas. Não sei se respondi à tua pergunta. Boa tarde, Boto. Aqui, Sidão Marina, Litoral News. Ainda nesse tema, queria que você falasse um pouco sobre a importância desse lado profissional da delegação rubro-negra naquela que é a maior competição que o Flamengo vai ter pela frente, a primeira competição, e um pouco dessa logística, né? A gente viu um Flamengo chegar no aeroporto hoje, um voo que saiu no horário bom também do Rio de Janeiro. Como está essa logística rubro-negra que você tem conversado com o Felipe Luiz para potencializar tudo aquilo que o Flamengo vai ter nesse Super Mundial? Obrigado. Não, a logística que utilizamos aqui neste Super Mundial é a logística de um clube de top. Desde o avião que viajámos hoje, em que todos os lugares eram lugares de executiva, em que os jogadores puderam descansar e chegarem aqui prontos para daqui a pouco terem um treino. Os hotéis são escolhidos pela FIFA e isso, mas tem todas as condições para que um clube de top tem necessidade. Ou seja, o Real Madrid, o Bayern Munique não vão ter coisas melhores do que aquilo que nós temos. A esse nível não será pela logística que o Flamengo não terá um bom rendimento. Boto, aqui Guilherme da Casa TV. Logo na primeira resposta, você citou essa diferença de prateleiras entre as equipes europeias e as equipes sul-americanas. Eu queria que se você pudesse explicar um pouco mais as razões pelas quais o senhor acredita que há essa diferença. Se é uma coisa meramente financeira, se é estrutural, se é um pouco de cada. Queria entender um pouco mais desse lado. Eu acho que não é só uma intuição minha ou um achismo meu. Acho que em 90% das pessoas envolvidas no futebol vão ter a mesma opinião que eu. É óbvio que têm condições financeiras muito superiores aos outros clubes. Lembrar-vos, por exemplo, que o Benfica, que pode ser um nosso adversário, e que é de uma liga periférica na Europa, não é da primeira divisão da Europa, tem 3 avançados de centro, cada um custou mais de 20 milhões de euros. Ou seja, tem o primeiro, o segundo e o terceiro, todos acima dos 20 milhões de euros. De uma liga periférica. Portanto, só aí vocês estão a ver o potencial ou o poder económico dos clubes europeus. Quando você tem mais poder económico, pode ter melhores jogadores. Tem os melhores treinadores, tem as melhores práticas neste momento. E por isso tem as melhores ligas, as ligas mais competitivas, onde se joga a ritmos elevadíssimos, porque os jogadores são muito bons e em idades ainda muito novas que lhes permitem ter desempenhos muito grandes durante muito tempo, ou seja, sem terem que descansar. Tudo isso faz que os times europeus que estão aqui, quase todos os times europeus, tenham um ritmo de jogo superior a todos os times sul-americanos. Tem a ver, essas são as razões. Melhores jogadores, melhores orçamentos, melhores treinadores, melhores práticas, melhores estruturas, melhores ligas, e depois não há milagres, não? Boto. Boa tarde, Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro, Revista Placar. Queria te perguntar sobre essa saída do Rio de Janeiro. Alguns jogadores pela primeira vez tendo esse contato com a torcida do Flamengo, com o Aeroflá, que chamam, né? O seu primeiro contato também com o Aeroflá.
o que vocês sentiram? Se sentiram mais ou menos uma sensação de como se estivesse saindo com o Brasil, a torcida brasileira inteira quase que apoiando o Brasil quando vai para uma Copa do Mundo. Foi muito parecido com aquela, talvez, não sei se você já chegou a ver lá de Portugal, o carro de bombeiro passando pelas ruas com a seleção brasileira, era muito aquela, o povo na rua, né? E eu queria te perguntar da importância também de recuperar alguns jogadores como Plata, o De La Cruz, alguns atletas, até para você ter esse elenco mais forte para enfrentar equipes como o Chelsea. São duas perguntas. A primeira pergunta, eu posso responder por mim, não é? A nível pessoal. Apesar de quase 40 anos de carreira no futebol, fazendo de tudo um pouco, nestes 6 meses de Brasil já experienciei coisas que nunca pensei em toda a minha vida. Uma foi no São Luís, né? São Luís do Maranhão, e a de ontem. São coisas que só vivendo, só passando por elas, se eu contar na Europa aos meus amigos, às pessoas do futebol, isto existe, as pessoas não têm muita noção disso, não é? Pois têm quando veem as imagens na televisão. Agora, estar dentro do ônibus e sentir aquele apoio, sentir aquele carinho, é como é que se diz, um aditivo, um combustível muito grande para todos nós, que temos a responsabilidade de representar aquela gente aqui numa competição tão importante. Primeira parte. A segunda parte era os jogadores que... Não, é importante neste momento, a nossa expectativa é que para o primeiro jogo tenhamos 99% do elenco disponível. São mais dores de cabeça para o Filipe Luís, mas de certeza que ele gosta de ter essas dores de cabeça. Porto, aqui à sua direita, Gustavo Henrique. Boa tarde para você. Rodrigo, Rafa, Greg, todo o pessoal do Flamengo. Grande estrutura que o Flamengo montou aqui para receber essa entrevista coletiva. Ô Boto, por mais que você tenha sido combinado de não falar do Gerson, e também nem de outra coisa, só do Mundial, eu vou te fazer uma colocação que não é sobre os atletas, mas tem a ver com o Mundial. Tanto a situação do Gerson como a do Bruno Henrique. O torcedor do Flamengo pode esperar, por tudo que você acompanhou nessas últimas horas e conversou, o elenco do Flamengo chega para esse Mundial 100% focado na disputa do Mundial, Boto? Eu, em princípio, não ia responder, mas até vou. Normalmente, quando há uma decisão grande para o Flamengo, ou uma competição importante para o Flamengo, há sempre assim umas notícias, o Bruno Henrique é condenado, é indiciado, ou não sei o quê, que a mim, fora me parecem estranhas, mas não posso opinar sobre elas. Mas parecem-me estranhas, é sempre um timing para certas coisas aparecerem. Agora garanto-vos a vocês todos e à nação, à torcida, à maior torcida do mundo, que todos os jogadores, todos os profissionais que estão aqui, estão super focados e super motivados. Isto é uma das competições que não precisa de motivações extras, não precisa de nada extra. Tá? É até o próprio orgulho. Quem é jogador, quem está no futebol, é óbvio que está porque ganha dinheiro, mas também é óbvio que está porque gosta destes palcos para aparecer. Tá? Boa tarde. Ao contrário de outras competições, já nessa temporada em que o Flamengo efetivamente entra como favorito, né? Foi assim no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil, Brasileiro, na própria Libertadores. Nesse Mundial, o favoritismo é atribuído aos clubes europeus. Até que ponto isso pode ser uma vantagem para o Flamengo, ao contrário da responsabilidade das outras competições, e que se esperava e se cobrava muito do rubro-negro? E nessa competição, efetivamente, não vou dizer azarão, mas o Flamengo está, vamos dizer assim, atrás do favoritismo a outros clubes. Não, é óbvio que o favoritismo, até a responsabilidade de ganhar numa competição destas, global, com essas equipas europeias, com as melhores equipas europeias, não é a mesma que temos no Carioca, no Brasileiro e na Libertadores. Aí sim, aí temos a obrigação de ganhar. Mas porquê é que nós todos gostamos de futebol? Porquê é que nós todos adoramos o futebol? Porque é sempre imprevisível, não é? É sempre imprevisível. Um Táchira da vida vem dificultar-nos a vida. O Central Córdoba ganha-nos no Maracanã. É futebol. E pode acontecer aqui também muitas surpresas, muitas coisas, embora nós, como representantes, e um dos maiores representantes, o maior representante da América do Sul, temos também algumas responsabilidades nesta competição. Aqui. Boa tarde. Letícia de Almeida, Flávio TV. Você, algumas vezes, foi perguntado a respeito de janela de transferências e de contratações e abriu uma janela exclusiva para o Super Mundial de Clubes para poder reforçar o time. E o Flamengo fez uma excelente contratação com a chegada do Jorginho já apto a jogar
no Super Mundial. Você está satisfeito com o elenco do Flamengo para o Super Mundial de Clubes? Você acha que o Flamengo chega com todas as peças que você esperava, você tinha um objetivo depois dessa janela? Lembrando que ainda tem mais um tantão de temporada pela frente. Esta foi uma janela extraordinária, só aberta para os países que tinham clubes na competição. Não era exclusiva para os clubes da competição, mas era para os países que tinham clubes na competição. No nosso planejamento, nunca encaramos esta janela como uma janela decisiva para a contratação de jogadores. Portanto, chegamos como queremos chegar aqui. Outro aqui, Thiago Lima do GE, boa tarde. Você falou no início da coletiva sobre essa diferença, né, dos times sul-americanos para os times europeus em relação à prateleira e tal. O Flamengo tem alguns jogadores, como o Danilo, o Alexandro e o Jorginho, que chegou agora, com muita experiência no futebol europeu e em grandes centros do futebol europeu. Você acha que isso pode ajudar, de alguma forma, o Flamengo a diminuir essa diferença para os europeus? E se me permite só uma segunda pergunta rapidinha, vocês já têm algum número de quantos rubro-negros estão vindo para cá, para os Estados Unidos, para acompanhar os jogos? Obrigado. Começo pela segunda, que não sei responder. A primeira questão é óbvio que sim. Uma das coisas, já o disse várias vezes, uma das coisas que nós nos propusemos foi dar uma cara mais europeia. Quando digo uma cara mais europeia, não é por causa de jogadores, não é que com boas práticas e rigor que existe mais na Europa do que na América do Sul. E é muito importante termos jogadores com uma vivência muito grande em ligas, nas principais ligas europeias, para transmitirem também aos outros, que nunca tiveram essa possibilidade, do que são as boas práticas nessas ligas, nessas grandes ligas europeias. E isso é com certeza uma vantagem, não só para agora, para este Mundial, mas para o resto da temporada.